Aprendendo e vivendo as doutrinas da graça de Deus. Essa é a série que nós estamos expondo aqui na carta aos Efésios. E provavelmente você já ouviu falar da ONU, a Organização das Nações Unidas. E o que essa organização busca promover? Ela busca promover a paz mundial. Ela foi criada em 24 de outubro de 1945, após a Segunda Grande Guerra Mundial, e ela é sediada na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Essa organização ela tem por objetivo manter a paz e a segurança internacional, como bem o desenvolvimento e a cooperação entre todos os povos. A ONU, meus irmãos, nada mais é que uma tentativa humana de unir todos os povos das nações em um bem comum, para que não haja mais guerras como foi no passado, principalmente como a Segunda Grande Guerra Mundial. Então essa organização ela busca promover a paz, ela busca promover a unidade, mas esse é um esforço meramente humano. E nós podemos contemplar como que isso é impossível para o ser humano. Mais recentemente, nós temos a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E nós vemos como que essas organizações humanas, elas falham miseravelmente neste propósito de unir as pessoas de nações diferentes, povos diferentes, em um mesmo objetivo, no mesmo bem comum. Mas é interessante, meus irmãos, observar que este é um desejo da humanidade. Poder conviver em paz, em plena unidade e comunhão e segurança. Esse é o desejo do nosso coração. Mas ele nunca virá apenas através de esforços humanos. Nessa manhã nós vamos ver que apenas a cruz de Cristo é capaz de unir povos, nações e línguas diferentes. Nós somos unidos, meus irmãos, única e exclusivamente pela cruz do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, que plantou a igreja aos Efésios, sabemos que essa carta ela é direcionada à igreja de Éfeso e às igrejas na região desta cidade. O apóstolo Paulo plantou essa igreja na sua terceira viagem missionária. E ele passou ali por volta de 3 anos, pregando na escola de Tirano. Ele pregava diariamente, onde a palavra de Deus houve aceitação e percorria e se estabelecendo ali uma grande e forte igreja. A maioria, meus irmãos, aqueles que estavam recebendo essa carta, era de pessoas que não estavam ligados à nação judaica. Ou seja, a maioria daqueles que receberam a carta aos Efésios eram gentios como nós, que não pertenciam diretamente à linhagem de Israel de acordo com o seu sangue. Eles não eram, na sua grande maioria, israelitas. Por isso que é uma grande ênfase aqui nesse texto que nós acabamos de ouvir, entre os gentios e também os judeus. Observe, meus irmãos, que no capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele louva ao Deus Trino pela grande redenção que temos em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Então, no capítulo 1, ele vai falar do plano da salvação estabelecido antes da fundação do mundo. Quando nós adentramos no capítulo de número 2, nós vemos como essa salvação que está no plano de Deus, no plano eterno, ela se concretiza no tempo e também no espaço. No capítulo 2, ele inicia-se dizendo: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e também nos seus pecados. Então, enquanto no capítulo 1 nós vemos a oração e o louvor ao Deus Trino que nos salvou desde toda a eternidade, no capítulo de número 2 ele vai revelar para a gente como ele nos salva hoje, nos resgatando da morte e do pecado. E depois que ele nos resgata pessoalmente do lamaçal de pecado que nós nos encontrávamos, onde nós estávamos mortos, ele não nos deixa sozinho, mas ele nos insere no seu corpo, que é o seu povo, a sua igreja, a sua família. E agora nós somos considerados como família de Deus. É por isso que ainda no capítulo de número 2, nós vamos ver a igreja de uma forma geral. A igreja, quem compõe a igreja do Senhor Jesus Cristo.
O propósito, meus irmãos, é levar a igreja ao entendimento que Cristo é o fundamento dela. E as pessoas estão sendo edificadas em Cristo Jesus. É interessante, meus amados, observarmos que no capítulo 1, nós somos eleitos em amor, predestinados em amor, mediante o Senhor Jesus Cristo. Em Cristo, nós fomos escolhidos. No capítulo 2, em Cristo, nós somos salvos. E ainda no capítulo 2, em Cristo, nós estamos sendo edificados para sermos morada de Deus, o Altíssimo. Então, em Cristo Jesus, é uma grande ênfase aqui no caráter doutrinário do apóstolo Paulo. A palavra-chave aqui, meus irmãos, que nós vamos observar é a palavra reconciliação. Que nós estávamos separados de Deus, fomos reconciliados com Ele e também com os nossos irmãos. Por isso, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui com os irmãos está do verso 11 e o verso de número 12, que nós estávamos separados de Deus. Ele inicia-se dizendo: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, e não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Observe a marcação de tempo. Lembrem-se, naquele tempo vocês estavam dessa forma. Precisamos, meus irmãos, nos lembrar de como era a nossa vida sem a presença e o chamado do Senhor Jesus Cristo. Noutro tempo, éramos gentios na carne. Veja que ele vai mostrar claramente que nós estávamos completamente separados de Deus, completamente separados do povo. Vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se titulam circuncisão, ou seja, os judeus nos chamavam de gentios, de estranhos, éramos estrangeiros, não fazíamos parte da promessa de Deus. Lembre-se de como você estava, e ele vai descrever aqui como que as pessoas sem Cristo estão. Estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Meus amados, essa era a nossa condição no passado. E essa é a condição de todos aqueles que ainda hoje não receberam e não creram na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. São pessoas vazias, são pessoas separadas, no sentido de que elas são isoladas, se sentem sozinhas. Este termo aqui, sem o povo de Deus, é um termo importante. Porque o pecado, ele nos trouxe separação. Lembra-se de Adão e Eva quando pecaram no jardim. Logo após eles pecarem e Deus falar com eles, o que Deus faz com Adão e Eva? Eles o expulsam da sua presença. O pecado trouxe separação, nos separou dos nossos relacionamentos pessoais, nos separou do nosso relacionamento com Deus. Quando o Adão peca no jardim e Deus vem ao encontro dele, onde Adão está? Adão está escondido, porque ele foge da presença do Senhor. O pecado trouxe separação na sua relação com Deus. O pecado também trouxe separação na relação com o próximo, porque quando ele é questionado se ele comeu do fruto proibido, o que ele diz? Foi a mulher que me deste do fruto, então eu comi. Ele coloca a culpa no outro, traz separação também com o nosso próximo. É interessante observar, meus irmãos, lá no começo. A primeira pergunta que Deus faz para o homem é: onde você está? Porque nós sem Deus, nós fugimos da sua presença. O pecado trouxe separação entre nós e o ser de Deus. A segunda pergunta que Deus faz para o homem, sabe qual é? Caim, onde está o seu irmão Abel?
Essa é a segunda pergunta de Deus que ele faz para a humanidade. Caim, de uma forma irônica e desprezível, responde: por acaso eu sou o guarda do meu irmão, eu sou vigia do meu irmão? Porque é isso, meus irmãos, que o pecado faz. Ele nos separa de Deus e nos separa dos nossos relacionamentos também. Então veja como que nós estávamos, sem esperança, estranhos às alianças de Deus. A aliança da graça que promete vida, que promete triunfo, são coisas que nós não tínhamos. E para fechar aqui esse conjunto, ele diz: sem Deus no mundo. Não se esqueça da onde Deus tirou você. Ele fala aqui, lembre-se que no outro tempo vocês estavam assim, sem Deus no mundo. É uma condição, meus amados, de desespero, de agonia, de não saber o que se esperar para o dia de amanhã. É assim que você se encontrava, sem esperança, sem Deus no mundo, completamente perdido. Era assim que eu me encontrava outrora e você também. Por isso, não se esqueça disso. Lembra da ilustração do Salmo 1? Os ímpios são como a palha que o vento, a moinha espalha. O pecado, meus irmãos, nos separou de Deus e das pessoas, de tudo aquilo que é bom. Na pessoa sem Cristo, assim como nós estávamos antes, existe um vazio existencial. E a sensação desse vazio existencial é como se a pessoa estivesse caindo em queda livre, sem ter no que se apoiar. Esse é o sentimento, meus irmãos, daqueles que estão separados de Deus e de todo o bem. Por isso, todo cristão verdadeiro possui um antes e um depois. Lembre-se de outrora. Sem Deus, a pessoa está em completo desespero. E a inimizade, a separação em grupos é algo que naturalmente vem por conta do pecado. Mas a boa notícia, meus amados, é que essa não é mais a nossa condição. Observe a partir do verso 13, mas agora. Veja que ele está marcando o tempo. Outrora vocês eram assim, sem Deus, sem esperança, em agonia, em desespero. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo Jesus. Veja, meus irmãos, a nossa salvação, a nossa comunhão está através do sangue de Cristo Jesus. No verso de número 13, Cristo nos reconciliou com Deus, fomos aproximados pelo seu sangue. É por isso, meus irmãos, que no Antigo Testamento, quando nós vamos ler o livro de Levítico, e todo o sistema de adoração a Deus no Antigo Testamento, na Antiga Aliança da Graça, eles deveriam, para se aproximar de Deus, o que eles deveriam fazer? Trazer consigo um sacrifício, para que se ele pudesse aproximar de Deus somente através do sangue. Somente através do derramamento de sangue do inocente é que ele poderia se aproximar de Deus novamente. E é isso que Cristo fez em nosso favor. Agora que nós estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. O verso 14, porque Ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só na sua carne, e derrubou a parede de separação que havia no meio, a inimizade. O que havia de separação, meus irmãos? A inimizade. É interessante nós observarmos mais uma vez, olhando para o Antigo Testamento, quando Deus se revela ao seu povo, Ele cria um povo no Antigo Testamento, e Ele chama esse povo de uma forma especial, e Ele se revela a este povo dando leis e ordens como ele deveria ser adorado e cultuado. Ele também estabelece limites. E assim o povo de Israel no Antigo Testamento deveria ser a luz entre todas as outras nações, para que as outras nações viessem até Jerusalém e Israel e conhecessem o Deus verdadeiro.
O próprio Deus fez essa separação entre o seu povo e todos os outros povos, mas com o objetivo do seu povo alcançar todos os povos da terra. Porque essa era a promessa em Abraão, que da sua descendência haveria aquele que iria abençoar todas as famílias da terra. Então, a nação de Israel, ela foi construída sobre essa perspectiva, de que ela seria, por meio dela, Deus iria alcançar todo o mundo. Todavia, Israel falhou nessa sua missão, fazendo de si, se fechando para si um povo exclusivo, exclusivista e fechado em seus muros. Para os irmãos terem uma ideia, quando o templo era construído, havia vários pátios. Os pátios dos judeus, o pátio das mulheres e o pátio também dos gentios. O pátio dos gentios, eles ficavam separados, eles ficavam mais à parte no templo ali, o local de adoração. Era como uma ilustração para os irmãos poderem entender. É como se a gente aqui fizesse esse ambiente aqui de adoração ao Senhor, e aqueles que queriam nos visitar, aqueles que seriam estrangeiros, que queriam conhecer, eles tinham que ficar para o lado de fora. Porque havia aqui uma inimizade entre os gentios e o povo de Deus. Ele era separado exatamente com um muro, e esse muro era chamado o muro da inimizade. Porque Deus tem aliança com o seu povo, Deus tem graça para o seu povo, e não para os gentios. Gentios são estrangeiros, são ímpios, são pecadores, e eles não devem se aproximar da presença do Senhor. Então havia essa inimizade. E veja que o texto vai dizer para nós que Cristo fez desses dois povos um só povo. Ele derrubou a parede de separação que estava no meio à inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova unidade, fazendo a paz. Veja que em Cristo Jesus, ele derrubou os mandamentos em forma de ordenanças, no sentido de que toda a lei cerimonial foi cumprida em Cristo Jesus. Agora não há mais judeus nem gentios. Agora há um único só povo de Deus, para adorá-lo em espírito e em verdade. Nós somos aproximados pelo sangue de Cristo Jesus. Veja que Cristo nos trouxe comunhão com Deus e comunhão também com as pessoas. Cristo nos uniu em um só corpo. A cruz é um único instrumento de reconciliação e unidade. Ele diz: e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. No verso 17, Cristo faz distinção, não faz mais distinção entre os povos. E quando veio, Cristo evangelizou a paz a vocês que estavam longe, e paz também ao que estava perto. Veja que Cristo, ele trouxe reconciliação, tanto a judeus como também a gentios. Por isso que nós entendemos, meus irmãos, que os judeus hoje não são o povo especial de Deus. Quem é o povo especial de Deus? É a igreja reconciliada mediante o sangue de Cristo. Os judeus que não se rendem a Cristo são alvos também de evangelização, assim como qualquer outra pessoa de qualquer outra nação, porque apenas o sangue de Cristo pode nos trazer reconciliação. O verso 18, ele conclui então esse ponto, dizendo: por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Cristo, meus irmãos, é o único mediador que nos dá o livre acesso ao Pai. Seja judeu, gentil, tem o mesmo acesso ao Deus Pai. Por isso, meus irmãos, que a reconciliação é de graça para nós que recebe, mas para Cristo Jesus teve um alto preço. A Escritura nos diz que Ele nos reconciliou mediante o seu sangue na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos estarmos reunidos aqui. Houve um preço, e este foi um alto preço que Cristo derramou por cada um de nós. Tem uma coisa que nos une na nossa família comum.
seu pai, sua mãe, seus irmãos, que é o vínculo do sangue, né? Vocês têm o mesmo nome, né? O mesmo sangue, e isso é algo que une a família. Família tem problema? Bastante problema, né? Quando o irmão está brigando com o outro, se você entrar no meio, você sai o errado, porque vira os dois contra você, não é assim? Porque eles estão unidos muitas vezes pelo elo do sangue, né? Por conta da família. Mas nós aqui, meus irmãos, nós não temos esse vínculo familiar através do sangue natural. Mas nós estamos unidos aqui pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós somos a família da fé, como nós vamos ver posteriormente. Ele nos resgatou, nós estávamos separados, isolados, sozinhos, perdidos, com um vazio no coração. Mas Ele nos redimiu, Ele nos trouxe para perto, mediante o seu sangue. Fica muito claro, meus irmãos, aqui que Deus possui apenas um povo. E que a igreja é a nova humanidade em Cristo Jesus. Assim, as igrejas identitárias, com uma identidade específica, ou muito marcante, é uma anomalia para a gente. Né? Talvez tenha aquele estereótipo, não, aquela igreja ali é a igreja dos ricos, eu não vou lá não porque lá só tem rico. Ah, não, eu não vou naquela igreja ali, porque aquela igreja ali é periférica, só tem pobre, então é a igreja dos pobres. Aí tem a outra igreja, que é tudo preto, que é tudo a igreja dos roqueiros. Aí você tem a outra igreja dos caras que andam de moto, né? Porque a galera da motocicleta tá tudo lá. Então, essa ideia de uma igreja, de identidade de igreja muito marcante, é um contrassenso. Por quê? Porque Cristo reuniu todas as pessoas, não há mais inimizade. Aos povos, eles se congregam todos juntos. Por isso que na igreja do Senhor Jesus Cristo, ao rico, ao pobre, ao branco, ao negro, à criança, à jovem, adolescente, a todos, porque eles estão unidos pelo sangue de Cristo Jesus. Não é o dinheiro que vai nos unir, não é a pobreza que vai nos unir, não é a cor da nossa pele que vai nos unir. O que nos une é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque isso é o ser igreja. Isso é ter a verdadeira comunhão mediante o sangue do Senhor Jesus Cristo, aquilo que nós acabamos de cantar. Por isso, meus amados, as igrejas identitárias é uma anomalia, porque em Cristo Jesus nós somos feitos uma nova humanidade. Na igreja de Cristo, espalhada ao redor de todo mundo, há gente de todo tipo, de todo jeito, tribo, nação e língua. Ainda hoje, a única coisa que pode promover a paz é a cruz de Cristo. E a paz, meus irmãos, não é um mero sentimento, mas é uma pessoa. E somente Jesus pode promover a paz e a reconciliação no meio da igreja. Aqui nós podemos ver, meus amados, claramente que Cristo trabalha para a unidade da igreja. E muitos hoje trabalham para dividir a igreja. Quando Cristo, Ele entregou a sua vida para que nós fôssemos um. A sua oração sacerdotal é essa: assim, ó Pai, como eu estou em Ti e Tu estás em mim, que eles também estejam em nós, a fim de que o mundo reconheça que Tu me enviastes. Veja que Jesus Cristo, na oração sacerdotal, Ele ora, Ele pede pela unidade da igreja. Ele já destruiu a parede da inimizade. Assim, meus irmãos, nós devemos compreender que nós não devemos levantar barreiras de inimizade no meio da igreja. A Bíblia diz que tem 6 coisas que Deus odeia. 7ª coisa, a sua alma abomina. E o que é que a sua alma abomina? Aquele que semeia contenda e discórdia entre os irmãos. Aqueles que levantam barreiras de inimizade. Então não levante algo que Cristo já derrubou. Existem, meus irmãos, pessoas difíceis na igreja, na nossa família, em todo lugar. Eu sou uma pessoa difícil, você é uma pessoa difícil. Mas nós devemos fazer a reconciliação mediante o sangue de Cristo Jesus. Para aqueles que estão dentro do contexto familiar, que está com inimizade com a esposa, com o marido, com filhos, saiba que a única coisa que pode fazer a reconciliação entre vocês é o Senhor Jesus Cristo e não há outro. Não levante barreiras aonde Cristo já derrubou.
A grande diferença, meus irmãos, agora entre aqueles que foram reconciliados com Deus é que agora eles estão sendo edificados. Eles estão nesse processo de santificação. É o que nós vemos a partir do verso 19, que nos diz assim: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com outros, para serem morada de Deus no Espírito. Amém e amém. Observa, meus irmãos, que nós estávamos separados, fomos reconciliados e agora estamos sendo edificados para a glória de Deus, para sermos morada de Deus no Espírito. Agora nós não somos mais estrangeiros, mas veja a linguagem que ele vai utilizar aqui. Ele vai usar duas linguagens. A primeira que ele vai dizer que nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Concidadão, meus irmãos, está falando aqui de cidadania. Agora nós somos membros do reino de Deus. Somos cidadãos do reino celestial. Agora nós pertencemos a uma família da fé. Família de Deus. Então, a primeira ilustração que ele utiliza aqui é que agora nós temos uma família. E a segunda ilustração é que nós estamos sendo edificados sobre o fundamento. Ele está usando a imagem da família e a imagem de uma construção. Ele está falando, agora vocês estão amparados, agora vocês estão assistidos, agora vocês fazem parte de um corpo muito maior e que estão sendo edificados mediante Cristo Jesus, que Ele é a pedra angular. Verso 19 nos fala sobre família de Deus. Verso 20, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É por isso, meus amados, que nós entendemos que hoje não há mais apóstolos e profetas como no passado, porque eles lançaram o fundamento da igreja. E agora nós estamos sendo edificados, nós estamos crescendo sobre este fundamento. Não é quando alguém vai começar uma construção no terreno baldio, né, primeiro ele limpa o terreno, faz as demarcações e joga ali primeiro o alicerce. Para depois do alicerce pronto, ele vai começar a subir o quê? As paredes. Vai começar a edificar a casa, o monumento, o prédio. Não é assim que normalmente acontece? É essa a imagem que ele traz aqui para a gente. Que os apóstolos e os profetas lançaram os fundamentos, para que agora nós possamos ser edificados. Ou seja, se nós dissermos que hoje tem apóstolos e profetas como no passado, seria dizer que a igreja estaria no seu processo de iniciação, lançando os fundamentos ainda. Mas não, o texto é bem claro em dizer que nós estamos sendo edificados nesse fundamento que é o Senhor Jesus Cristo. Seja os apóstolos, seja os profetas, eles anunciaram a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E agora nós estamos sendo constituídos como santuários dedicados a Deus para a morada do Senhor no Espírito. Observe, meus amados, que a igreja aqui é entendida como família e edifício, sempre no aspecto coletivo e não individual. Por isso que nós entendemos que é impossível alguém dizer que é cristão e não buscar congregar, não buscar uma igreja, não buscar um grupo pelo qual possa adorar a Deus em comunidade. Veja que ele chama nós aqui de família e de edifício. Eu sozinho não sou igreja. Nós todos reunidos somos povo de Deus, casa de Deus, igreja de Deus, mas eu sozinho não. Eu posso ser uma parte, um bloco da construção, mas eu sozinho não sou a igreja. Por isso que nós entendemos que é impossível alguém dizer-se cristão e não congregar, e não buscar estar junto do povo de Deus.
Isso é uma anomalia, isso não faz parte do plano da redenção, daquele que nos chamou na eternidade, nos chamou no presente e também nos coloca junto ao seu povo. Observe também que aqui está sendo edificado, ou seja, existe um processo de crescimento e de amadurecimento. Deus nos salvou, meus irmãos, para a glória dele, para o nosso bem, mas também para abençoarmos aqueles que estão ao nosso redor. É saber que cada um de nós aqui está no processo de santificação. O que significa isso? Vez ou outra, o irmão vai fazer algo que vai te incomodar. E é exatamente aquilo que você não gosta, é que o irmão, por vezes, vai fazer. E aquilo que o seu irmão não gosta, às vezes, você também vai fazer. Por isso que aqui, agora, é o convívio santificador. Veja que essa mesma ilustração a gente pode aplicar na família. A esposa sempre faz aquilo que o marido deseja? Não. O marido sempre faz aquilo que a esposa deseja? Também não. Mas eles têm que conviver juntos agora, não é? E isso vai fazendo um processo de santificação neles. Aquilo que eu mais me incomoda é que o outro faz. Então isso vai trabalhar o que em mim? A paciência, a moderação, o momento correto de falar. Não é assim? O fruto do Espírito vai sendo desenvolvido, a paciência, a longanimidade, o domínio próprio. Você precisa ter isso para manter o relacionamento? É necessário. E na igreja? Também é necessário. Porque, veja, há pessoas de contextos completamente diferentes do seu. Você cresceu de um jeito, o outro cresceu de um jeito, o outro lá cresceu de outro jeito diferente ainda. E agora vamos conviver todos juntos, como povo, como família de Deus. E a única coisa que nos une é a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Cristo, meus irmãos, é a única pessoa capaz de manter a igreja unida e edificada. Algum tempo atrás, participei de uma conferência sobre plantação e revitalização de igreja, né? E o doutor que estava conduzindo a conferência falou algo muito importante. E depois que ele falou, eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, olha, a igreja é um negócio que tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. Porque mão de obra, na sua grande maioria, é voluntário. Né? Uma coisa é quando é uma empresa, o cara não produziu bem, vai lá, passa no RH, manda embora, no outro dia procura outro, coloca lá e pronto. Igreja não é assim, igreja não é empresa. Igrejas são pessoas completamente diferentes que estão ali reunidas numa convivência semanal, né, e dependendo das programações durante a semana também. Então, a igreja tem tudo para dar errado. Porque ela é, humanamente falando, é impossível de conduzir. Por isso que o estabelecimento de uma igreja, a manutenção de uma igreja, a condução de uma igreja, ela é feita no Espírito do Senhor. É somente o Espírito Santo é que pode realmente nos conduzir em paz, em unidade e edificação. E nós estamos crescendo como igreja do Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com outros para serem morada de Deus no Altíssimo. Veja, meus irmãos, que coisa grandiosa. Nós, como povo de Deus, estamos sendo edificados para ser morada de Deus. Deus mora conosco. É na Assembleia dos Santos que Ele tem prazer. E isso, meus irmãos, é uma bênção inigualável. Deus mora junto com a gente. Essa é a ideia de todo o Antigo Testamento. Ele tabernaculando com o seu povo. Ele estando no meio do seu povo, andando com o seu povo, mesmo que eles fossem rebeldes, desobedientes, mas Deus está ali junto com eles. Essa é a ideia. Deus não está aqui por conta das paredes, mas Deus está aqui por conta do seu povo, por causa de você, de todos reunidos aqui. Estávamos separados, fomos reconciliados e agora estamos sendo edificados. Portanto, meus irmãos, há um dever de amar todas as pessoas na igreja. Há uma necessidade de nutrir relacionamento entre irmãos da igreja, que agora você possui uma grande família.
A igreja aqui, meus irmãos, é um caráter espiritual, ela é una, ela é apostólica, no sentido de edificada sobre o fundamento dos apóstolos, e ela está ao redor de todo mundo. Aquilo que nós experimentamos aqui na igreja local, como um pequeno grupo, é aquilo que nós iremos experimentar posteriormente com todo o povo de Deus. Pessoas de diferentes etnias, diferentes contextos, mas todas unidas pelo sangue de Cristo Jesus. Em Cristo somos grandemente abençoados. Nossa esperança é que o dia do Senhor que se aproxima, nossa verdadeira família espiritual esteja completamente reunida. E até lá vamos colocar em prática a oração de Jesus em João capítulo 17, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Amém.